Questão 9. Um mosaico de fórmica de diversos tons, que será instalado na parede de uma estação do metrô, é composto de 4 placas congruentes A, B, C e D, em forma de trapézios retângulos. Essas placas foram dispostas lado a lado, formando um grande trapézio isósceles, como mostra a ilustração. As transformações geométricas capazes de levar a placa B a ocupar as posições das placas A, C e D no mosaico são, respectivamente, quais? Bom, primeiro a gente tem que comparar a placa B com a placa A, C e D. Vamos primeiro fazer com a placa A. Ou seja, o que ele quer? Ele está questionando qual é o movimento que a placa B precisa fazer para chegar na mesma posição que estão as placas A, C e D. Primeiro a gente vai pensar por A. Comparando aqui a placa A com a placa B, vocês percebem que eu coloquei esse traço aqui, esse segmento vermelho, né? Entre A e B. Vocês percebem que esse segmento ele funciona como se fosse um espelho, como se estivesse refletindo a imagem A pela imagem B e vice-versa. Toda vez que a gente colocar meio que um segmento e uma imagem for meio que o reflexo da outra, como se fosse um espelho mesmo, a gente percebe que, por exemplo, para B e para A, ele precisa fazer uma reflexão em torno desse segmento que eu acabei de desenhar. E a mesma coisa de A para B. O A precisaria sofrer uma reflexão para ir para essa mesma posição que B está. Por isso que de B para A seria uma reflexão. E como é que eu vou saber que é uma reflexão? Eu posso fazer isso que eu acabei de fazer. Colocar um segmento entre elas e ver se uma imagem é um reflexo da outra. Se isso bater, é porque o movimento aí seria uma reflexão. Então, o primeiro aí é a reflexão. Vamos agora de B para C. De B para C, eu vou até desenhar aqui por fora ambas as placas, né? Tá meio mal desenhado, mas vocês conseguem perceber. Aqui é o B e eu quero que ele se torne C. Vocês percebem que era como se eu estivesse girando a placa B no sentido horário. Era como se eu estivesse rotacionando essa placa em 180 graus no sentido horário. Dessa forma, eu consigo perceber que para B ir até C, na mesma posição que C está, ele precisa de uma rotação e não de uma translação, como diz a letra D. Por quê? Porque esse movimento é como se eu estivesse rodando, girando, rotacionando. E mais especificamente, a questão não pede, mas seria 180 graus no sentido horário, para que B chegasse em C. Então, pelas alternativas eu já sei que a letra E, mas vamos fazer aí a placa B para a placa D. Vocês percebem que B e D estão na mesma posição, a única diferença é que o quê? Que D está basicamente à frente de B. Ou seja, se eu pegasse B e puxasse, empurrasse a placa de B, vocês concordam que ela iria ficar na mesma posição que D? Toda vez que isso acontecer, isso aqui é translação. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui mais simples. Eu tenho aqui esse triângulo A e aqui mais à frente eu tenho esse triângulo C. Vocês percebem que se eu empurrar o A, ele poderia se confundir com o C, porque eles seriam iguais. Isso aqui seria um movimento de translação. Por isso que meu gabarito é a letra E.